Sobre as grandes oportunidades de 2025 para o correspondente, bom, a gente vai seguir aí duas tendências, né, de 2024 que com certeza vão se intensificar em 2025. Uma, sem dúvida, é boa, a outra é um pouco polêmica, né? Ela, a princípio, parece ruim, mas na verdade também pode ser vista como uma oportunidade. Sem dúvida, o que vai intensificar ainda mais é a digitalização. Acho que desde 2022, na verdade, né, vem num ritmo bem forte a digitalização. Então, todas aquelas pessoas, né, os correspondentes que se acostumam mais com atendimento remoto, com assinatura digital, gerenciamento à distância do contrato, tudo isso com certeza segue se destacando. O que acontece? Que muitos ainda tinham uma diferenciação entre os grandes bancos, um pouco mais lentos, e as fintechs. Agora o que está acontecendo? As fintechs estão virando grandes, né? E os bancos estão pegando coisas das fintechs também. Então eu acredito que seja muito útil para o correspondente bancário aliar essas duas coisas, né? O nome de um banco de renome, seja porque a fintech cresceu, ou seja porque o bancão está virando uma fintech, mas ele conseguir aliar a velocidade da fintech, o dinamismo de uma fintech com um grande nome ajuda muito. Acredito que isso é uma tendência que vai ajudar muito o trabalho do correspondente bancário. Até porque acontece uma diminuição, né, do bancário em si. Então a gente pode ver que as fintechs, por exemplo, não têm agência, então elas contam com o correspondente bancário. Então fintech crescendo significa correspondente bancário crescendo, né? Claro que muitas operações conseguem fazer ali diretamente no aplicativo, nem precisa de ninguém atendendo, mas muita gente quer alguém atendendo, principalmente por pressões de crédito, que tem risco, etc. Então, você ser um correspondente de uma fintech é uma boa, e correspondente bancário de um bancão também, né? Porque o próprio bancão a gente vê que vai diminuindo cada vez seu pessoal e contando mais com o correspondente. Então, o mercado do correspondente em si segue com uma tendência muito de alta. Agora, o produto que a gente vende, né? Não o mercado em si, essa mudança, né, de agências para correspondentes bancários, mas as mudanças no cenário do crédito mesmo, que é o produto que a gente vende, né? O produto que a gente vende, a tendência para 2025, sem dúvida, né? A gente tem digamos, uma certa até contradição aí, né? Uma controvérsia, na verdade, para 2025, que é o quê? O governo atual, ele é um governo que quer ser expansionista, né? Ou seja, quer liberar mais crédito, porém, pela gestão econômica, de fato, está chegando num limite, né? Enquanto que a gente não consegue mais expandir a economia, principalmente por conta da gastança do governo. Então, os juros vai subindo, né, para tentar controlar a inflação. Até vou explicar isso em outro vídeo, né, como funciona tudo isso. Então, provavelmente, teremos aí um cenário de aparente contração do crédito. Porém, quando a gente fala em contração do crédito, o crédito no Brasil é algo tão pequeno, mas tão pequeno comparado, por exemplo, a países desenvolvidos, que quando a gente fala em contração, a gente não está dizendo que diminui o crédito. A gente quer dizer que diminui o ritmo de crescimento, porque o Brasil tem muito para crescer ainda no crédito, né? Um exemplo muito forte de 2024 é, de fato, aí a questão do crédito imobiliário, né? Todo mundo falou, vai desacelerar, que o juros está alto e o mercado imobiliário está, não está desaquecido, mas deu uma estabilizada, né, digamos assim. Teve até o problema lá da questão de funding da Caixa, que não tinha mais poupança para emprestar, todo mundo falou, nossa, o crédito imobiliário vai morrer. Cresceu, se eu não me engano, 24%, né? Então, olha um crescimento mesmo com um cenário diverso. Então, é isso que eu quero dizer. Parece que o Brasil, quando a gente fala, vai ter contração do crédito, ainda assim tem muito para crescer, né? Então, se a gente pega a relação crédito-PIB, por exemplo, dos Estados Unidos e do Brasil, o Brasil é uma coisa irrisória. Mesmo com crise, tem tudo para crescer. Principalmente por quê? Porque o produto, vindo mais um pouco aqui para o dia a dia, né, o que a gente vende é dinheiro. A gente vende possibilidade de acesso a dinheiro. Então, todo mundo precisa de dinheiro, seja no momento de bonança, seja no momento de crise. Então, por isso que a nossa profissão de correspondente bancário, de fato, é praticamente, né, tem que estar muito, muito ruim mesmo para a gente tomar um tombo muito grande. Na verdade, ela é praticamente a prova de crise, né? Então, no momento ruim, as pessoas precisam de dinheiro para coisas emergenciais, renegociação de dívida, etc., para pagar o básico. Agora, no momento de bonança, ela precisa para realizar um sonho, para fazer um investimento e tal. Mas dinheiro todo mundo precisa, seja num cenário adverso ou num cenário favorável. Agora, qual que seria... Eu estou falando isso tudo de forma geral, trazendo novamente aqui para o nosso
dia a dia, né? Uma chave que a gente tem que ter muito em mente, mais até do que eu falo nos outros anos, mas para 2025, é a diversificação. Porque tudo isso, né? Por exemplo, vai ter crise do crédito, vai ter expansão do crédito e tal. Com certeza, mesmo em cenários favoráveis, a gente sempre tem a crise, pode ser grande ou pequena, em alguma parte do crédito e o desenvolvimento de outra parte. Então, por exemplo, a gente sabe muitas vezes a era de ouro do consignado, que continua sendo um bom produto, mas deu uma arrefecida, digamos assim, né? Depois veio realmente assim um grande hype da antecipação do FGTS, que também vem aí agora não tão forte. Então o melhor é você conseguir realmente estar aberto para todos os tipos de produto, para o que deve vier em 2025. A gente continua apostando, tá? Principalmente aí na questão da expansão do crédito agrícola, é uma tendência, né, do Brasil, e que poucos correspondentes ainda atuam nisso, então é um certo... dá para crescer muito. Vai ter a oportunidade também do câmbio, tá? O câmbio é um mercado bem menor, né, do que o crédito agro, porém são poucas pessoas que atuam. E quem faz câmbio, geralmente faz câmbio, por exemplo, empresa faz todo mês, então você consegue ter uma recorrência muito legal. Você às vezes do câmbio não precisa ter tantos clientes, você precisa de 3 bons clientes que mandam uma remessa boa ali todo mês, porque a comissão de câmbio é muito grande. E o que vai acontecer? Esse ano, né, 2025 agora, vai entrar a obrigatoriedade de certificação para operar câmbio. E aí a gente sabe, a mesma coisa que aconteceu com outros créditos, muito correspondente cai nessa, né? Ele deixa para a última hora, não consegue passar, se complica, não faz o curso do professor Jefferson, não passa na certificação, acaba perdendo a licença. Se você está preparado, você consegue pegar esse bom cliente aí desse outro correspondente, tá? Então fiquem alerta aí para 2025 no crédito agro e no câmbio, mas continue diversificando os principais produtos do correspondente bancário, né? Antecipação do FGTS, consignado, financiamento de veículos, né? Bastante em alta também, foi uma surpresa bem grande para 2024, um crescimento bem grande de financiamento de veículos. E também o crédito imobiliário, sem dúvida, tá? Claro, para tudo isso você precisa ter as certificações de cada uma dessas áreas. Então você precisa ter a certificação que habilita você a consignado, a CDC, a financiamento de veículos, a crédito imobiliário e também para câmbio. Na verdade parece um monte, mas dá para resumir tudo apenas 3 ou 4 certificações. Quer saber mais? Só me chamar no WhatsApp que com certeza eu mesmo, um dos meus consultores, vai ajudar você, tanto a diversificar, quanto a entender melhor o cenário, ou até mesmo a se desenvolver como correspondente bancário do zero.